Bolsonaro não apenas sabia, como participou ativamente da trama golpista para impedir a posse de Lula depois de ter sido derrotado nas eleições presidenciais de 2022. Essa é a conclusão do inquérito de 884 páginas da Polícia Federal que investiga a tentativa de golpe e o plano para assassinar autoridades da República. Mas a situação é extremamente grave. Como o próprio presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O nome de Jair Bolsonaro é citado 658 vezes no documento. Nas palavras da PF, o ex-presidente tinha plena consciência e participação ativa nas ações e decisões do grupo clandestino, formado por generais, coronéis, deputados federais e até um padre. Bolsonaro e mais essas 36 pessoas foram indiciados por 3 crimes: tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Se forem condenados em todos os crimes, as penas somadas chegam a mais de 30 anos de prisão. Quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Lembrando que estamos ao vivo com o Em Detalhes de hoje, então você pode mandar a sua pergunta aqui no chat, a sua interação, que eu vou estar acompanhando ao vivo. Então, estou aqui com a Juliana Dalpiva hoje para a gente discutir o papel dos militares no golpe. Esse é o recorte que a gente vai trazer hoje. A gente vem falando sobre o inquérito da Polícia Federal. São 37 indiciados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e desses 25 são militares. Tem militares de alta patente, então tudo isso a gente vai discutir a partir de agora. A Ju já está aqui comigo mais uma vez. Juliana está virando cadeira cativa no Em Detalhes. Bom dia, Ju. Bom dia para a nossa comunidade querida que acompanha a gente aqui no Em Detalhes. Sempre um prazer estar aqui com você para a gente conseguir tratar dos assuntos de maneira mais precisa e detalhada, como é o nome desse querido programa. Então vamos lá, para falar, eu acho, sobre essa questão dos comandantes militares da época do governo Bolsonaro. O que a gente nota, dos aspectos mais importantes desse relatório, que tem aí quase 900 páginas, é o papel dado aos 2 comandantes militares que se recusaram a participar da iniciativa golpista liderada pelo Jair Bolsonaro, pelo general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente e foi ministro da Defesa antes de ser candidato a vice-presidente, e todos os outros que também estiveram envolvidos nessa trama. O general Freire Gomes, desculpa, e o brigadeiro Batista Júnior são colocados ali dentro do relatório como testemunhas muito importantes para o processo criminal que vai vir adiante, né? Tem umas etapas. A polícia concluiu o inquérito, encaminhou para o Supremo, que encaminhou para a PGR. Inclusive, o Procurador-Geral da República sequer está em Brasília, eu estou em Brasília aqui essa semana, ele está no exterior, em numa agenda, então quem está recebendo é a equipe da PGR. Trago essa informação aqui para a nossa audiência para vocês entenderem. É uma etapa que vai demorar, tá? A gente não tem expectativa de que a denúncia saia esse ano, é muito provável que fique para o começo do ano que vem, fim de janeiro, começo de fevereiro. E aí, Gabi, quando a gente pensar que a PGR vai oferecer denúncia, porque isso eu posso garantir para a nossa audiência, vai oferecer, eles vão se tornar testemunhas muito importantes de reuniões em que o ex-presidente da República os convidou para participar de um golpe de Estado em 2022. Esse é um fato importante, por isso eles estão colocados no relatório da Polícia Federal, com a deferência com que eles aparecem ali, e eu acho que numa primeira leitura
muitas pessoas que leram esse relatório saíram um pouco apressadas em reconhecer esse papel deles ali de admitir, né, que foram chamados para um golpe e não concordaram. Mas é preciso recolocá-los nos fatos, né, no momento em que isso tudo aconteceu. Então, até para poder cravar o que eu vou dizer aqui, Gabi, eu acho que o que revela muito do que você está falando é a data desses depoimentos. Então, o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, prestou depoimento no dia 17 de fevereiro deste ano, 2024, pouco mais de uma semana depois da Operação Tempus Veritatis. O comandante do Exército, ex-comandante do Exército, Gomes Freire, prestou depoimento no dia 2 de março de 2024. Eles foram chamados para depor para a Polícia Federal dentro de um inquérito criminal que apura um golpe de Estado. Não é como se eles tivessem batido lá na porta da Polícia Federal. Alô, PF, tem uma denúncia para fazer aqui, sabe? Então, eu acho que é no momento em que eles são obrigados, não é mais como comandantes das forças, é como cidadão. Eles foram chamados como cidadãos que poderiam, a partir dali, ser investigados e entrar até nesse rol de denunciados, né, que virá adiante, por enquanto são indiciados, se eles não prestassem um depoimento que fosse condizente com a verdade. Porque eles podiam ter mentido também. Eles podiam ter falado que foram chamados à reunião e não ter contado que estava nessa reunião. Então, eles deram informações que permitiram à Polícia Federal ter mais elementos para os elementos que eles já tinham colhido no celular do Cid, que é a grande testemunha e também produção de prova em termos de documento, mensagem e também arquivos. O celular do Cid é a principal testemunha, muito mais que o Mauro Cid. E aí, os depoimentos deles se somam ao celular do Cid, confirmam e corroboram muitas das informações que a Polícia Federal já tinha. Por isso, criminalmente, eles são muito importantes. Agora, para o público, para a gente olhar isso, a gente precisa entender que eles só falaram sobre estes aspectos uma vez que foram chamados para depor. Se eles não tivessem sido chamados para depor, até hoje a gente não saberia disso. Pois é, eu acho essa sua fala fundamental. E aí eu vou trazer aqui alguns personagens importantes dessa história. Alguns, inclusive, a gente só passou a conhecer a partir da divulgação do relatório da Polícia Federal pela imprensa, né? Trocas de mensagens, um deles, o Mário Fernandes, foi um dos que eram menos conhecidos e que ele apareceu agora em diversos áudios, uma linguagem muito agressiva, imprimiu o documento dentro do Palácio do Planalto, articulou com diversos golpistas, tá? E outro que a gente fala muito aqui é o Braga Neto. E por que eu vou trazer a figura do Braga Neto aqui? Justamente para a gente discutir essa nova implicação, talvez, do Braga Neto, né? Uma nova discussão que a gente vem trazendo aqui e ao longo da semana, porque a gente vai lendo o documento que tem quase 900 páginas e descobrindo novos elementos. Agora, o que a gente sabe a respeito da Operação 142. Muita gente não está familiarizada, mas a Operação 142 tem origem ali naquele artigo da Constituição Federal, que é justamente 142, que é um pretexto jurídico utilizado pelos militares. A Polícia Federal, Ju, acho que você pode explicar bem isso, apreendeu com o assessor do general Braga Neto, né, dentro da sede do PL, um manuscrito que é esse da Operação 142, né? E o objetivo final era que Lula não subisse a rampa. Então, duas coisas aqui, a gente explicar esse documento e também como é que é interpretado indevidamente esse artigo da Constituição Federal hoje, qual seria a importância de uma mudança da nossa Constituição para que ele não pudesse ser utilizado da forma como ele está sendo hoje. Gabi, a leitura e a interpretação que os militares fazem do artigo 142 é a terra plana dos militares, né?
Porque o artigo está lá previsto para a proteção do Estado brasileiro, para que o presidente da República possa usar as Forças Armadas para a defesa do Estado, não para que as Forças Armadas sejam usadas para atacar a democracia brasileira, atacar o que é previsto na Constituição. Então, o uso das forças, que é basicamente ali o que dá conta o artigo, e inclusive tem quem alimenta essa interpretação equivocada é o jurista Ives Gandra. Já faz tempo que ronda essa boataria em torno do 142, inclusive no final da eleição em 2022 já teve muito essa interpretação equivocada. E é espalhado por grupos de WhatsApp, correntes, e infelizmente as pessoas não vão se deter a se informar precisamente sobre isso. E agora tem até uns projetos de lei para talvez deixar o artigo ainda mais preciso, ainda mais redondinho, vamos dizer assim, que é para ninguém mais continuar fazendo esse tipo de interpretação equivocada. Mas sobre o general Braga Neto, que eu acho que é super importante que a gente aborde aqui, e existe uma ligação entre o general Braga Neto e o general Mário Fernandes. O general Braga Neto, ele entra para o conhecimento público das pessoas a partir da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018. E de lá em diante é uma escalada de aparição, né? Porque ele participa dessa intervenção que é extremamente fracassada no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro não está mais seguro, sequer ficou mais seguro no período em que ele foi interventor. Não vamos esquecer aqui que a Marielle foi assassinada nesse período, que também uma das primeiras operações policiais que foram feitas logo depois da intervenção fez a prisão de quase 500 pessoas numa festa, sem nenhuma comprovação de nada, depois tiveram que soltar todo mundo, foi um desastre. E passou aquele ano vivendo esse desastre que foi a intervenção federal, e aí depois ele vai virar ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Ele cresce ali, vai crescendo de poderio perto do Bolsonaro, é escolhido a dedo pelo Bolsonaro, e vou frisar aqui uma coisa que eu comentei brevemente nos nossos programas já, que um detalhe que eu ouvi de muita gente do entorno do Bolsonaro, de que o Bolsonaro tinha escolhido o Braga Neto, não tinha outro nome, e um dos motivos que as pessoas contavam de maneira um pouco reservada tinha a ver com falar que o Braga Neto ficaria responsável pela proximidade do Bolsonaro com as Forças Armadas. Depois, quando eu apertei uns e outros aí, já Bolsonaro fora do governo, me contavam que se especulava sobre o fato de que o Braga Neto já tinha sido escolhido na chapa com essa visão de que, se fosse necessário chamar as tropas para dar um golpe de Estado caso eles perdessem a eleição, o Braga Neto tinha essa missão. E aí, a história adiante que eu vou ouvindo aqui ali das minhas fontes, ela é comprovada no inquérito da Polícia Federal. Então, começam essas reuniões na casa do Braga Neto, onde está quem? O general Mário Fernandes. Uhum. E aí, vou chegar no documento que você quer falar, da Operação 142. Chama muita atenção no relatório um momento em que o general Mário Fernandes troca mensagens com um outro militar e fala lá que os pais do Cid tinham ligado para o Braga Neto e o general Heleno, não só o Braga Neto, dizendo que o Cid não estava falando nada. E esse documento é encontrado também, que é um documento que está na mesa do Coronel Peregrino, na sede do PL aqui em Brasília, que inclusive fica perto aqui do nosso estúdio, tá, Gabi? Fica bem pertinho aqui, o escritório do PL e a gente, tá? A gente tá do lado aqui falando do escritório do PL. Então, a poucos metros daqui foi encontrado uma série de documentos. Um deles dá conta de um vazamento da delação do Cid e perguntas sobre uma tal de Minuta 142. O que a Polícia Federal apreende na Tempus Veritatis? Apreende um documento que chama Operação 142, que tem uma série de linhas de ação que, como você falou, são manuscritas,
e falam desde maneiras a impedir a posse, a anular decisões do TSE, e tem todo um planejamento ali para chegar ao objetivo final, como está descrito nesse próprio documento, que é Lula não sobe a rampa. Então, isso estava na mesa do Coronel Peregrino, que é o assessor direto do Braga Neto. E aqui vou trazer mais um bastidor para a gente somar ao inquérito, que eu me lembro que quando eu comecei a fazer umas perguntas sobre o envolvimento do general Braga Neto no golpe de Estado no ano passado, o Coronel Peregrino ligava para você, assim, nervoso, sabe? Para falar sobre a posição do general Braga Neto. Eu me lembro que tinha todo um cuidado que as pessoas tinham ainda para falar sobre o envolvimento do Braga Neto nessa história toda. Ficavam ainda muito olhando para o Anderson Torres, que já estava preso, porque tinha encontrado, depois do 8 de janeiro, tinha encontrado a minuta golpista na casa do Anderson, e aí já começaram as investigações sobre o Cid, então o Braga Neto era tratado aqui com um cuidado a mais. Mas na medida em que a Polícia Federal apreendeu o celular do Cid, já há muito tempo eles sabiam sobre alguns detalhes, porque no celular do Cid tem menções a tudo isso. Quando eles apreendem esse documento em fevereiro, eles criam mais um pedaço dessa história. E aí, nem precisava mais o Cid sequer falar do Braga Neto, porque eles já tinham esses documentos. Então, o Cid, na medida em que esconde o que aconteceu na casa do Braga Neto para aí o outro plano, né? Porque esse plano da Operação 142 é o do golpe como um todo. É como se o plano Punhal Verde e Amarelo fosse uma etapa do plano do golpe. Talvez a etapa central. A etapa em que eles pretendiam ali assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, para então concretizar e finalizar o golpe. Para isso, eles planejam o uso dos kids pretos, da tropa que tem formação de elite, né, no curso de operações especiais, e o general Mário Fernandes, que já tinha sido comandante de uma das tropas ali desse tipo em Goiânia, e que meses antes disso tudo, né, da execução desse plano em novembro, tinha sido o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Inclusive, para lembrar para a nossa audiência aqui, tem uma reunião, aquela reunião lá de julho de 2022, em que ele está presente. E é uma das pessoas ali que incentiva essas ideias golpistas, o planejamento de ações caso eles sejam derrotados na eleição. O grupo como um todo está preocupado com isso, sabe, Gabi? Então, o general Braga Neto, para além de ter um papel de liderança, muito mais do que participar, ele também me pareceu, ao ler o documento, alguém que está ali umbilicalmente ligado dentro desse plano com o general Mário Fernandes, que foi preso por ser quem concebeu o punhal verde e amarelo ali, que é o plano para os assassinatos do presidente Lula, do Geraldo Alckmin e da tentativa, né, também do ministro Alexandre de Moraes. Isso. Aqui no nosso chat, toda essa discussão, ela suscita muito debate, né? O Paulo Calves, por exemplo, ele diz: a justiça não pode esclarecer sobre o artigo 142, como combater, né, a utilização indevidamente. É difícil enfrentar isso, né, Ju, num governo como o nosso, um governo de frente ampla, num contexto de um Congresso também extremamente conservador. Acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas a gente tem, por exemplo, especialistas como o historiador Carlos Fico,
que há anos está debruçado na história dos militares, da ditadura militar, e ele mesmo coloca esse enfrentamento do artigo 142 como fundamental para mudar essa mentalidade. Só que até o momento, levando esse contexto que a gente está vivendo dessa quadra da história, a gravidade do inquérito, mesmo sendo tão rico, né, de detalhes e de provas ali, não seria o suficiente na avaliação dele para enfrentar agora esse artigo 142. Essa é a dificuldade. É um problema nessa instituição de longa data, né, que a gente está falando aqui, que criou essa cultura intervencionista dos militares na política brasileira, e por conta desse artigo eles se veem como um poder moderador. Isso aqui também respondendo o Rodrigo Santos, dizendo que a gente tem 3 poderes, né? E as Forças Armadas se julgando como se fosse um poder, acima de tudo, muitas vezes insubordinada. Então, os militares se veem assim desde a proclamação da República, com o direito de intervir na política. Um outro ponto que eu quero trazer aqui, que é muito levantado pelo nosso chat, pela nossa comunidade do ICL, Ju, é a importância de uma punição no âmbito militar, né, dentro das forças, portanto. Como é que seria isso? E se a justiça militar, ela costuma agir depois da justiça comum, né? Então seria importante haver essa condenação para daí a justiça militar dar uma resposta também? Gabi, muito importante toda essa reflexão que você traz e esse questionamento. Eu acho, vou ir um pouco atrás. O artigo 142 é importante enfrentar, talvez reformar, deixar um pouco mais preciso com relação ao limite do uso das tropas e o que significa esse artigo? Concordo. Mas tem uma coisa que o Brasil nunca fez. Teve essa oportunidade depois da ditadura militar, da última, né, de 1985, que termina ali, os governos militares terminam em 85, a gente só vai ter a Constituição em 88, inclusive esse é um pouco o debate, né, quando é que começa o período democrático. Concordo com quem acha que só depois da Constituição. Porque é quando a gente vai ter uma nova lei e um Estado regido por uma Constituição pensada por representantes eleitos. E é aí que tá. Não teve reforma das instituições militares. Justamente. Não teve reforma do ensino na academia militar. Até hoje, eles estudam com parte dos livros e das instruções que eles foram treinados também para a ditadura. Então, a gente nunca fez realmente uma reforma da formação dos nossos militares. Então, isso passa por uma reforma maior que foi proposta como ali parte do final da Comissão Nacional da Verdade e não foi levada adiante. A gente, inclusive, demorou muito tempo para fazer a Comissão Nacional da Verdade. O Brasil teve seu primeiro governo civil em 85, mas só foi fazer uma Comissão da Verdade em 2012. Então, passou muito tempo. A gente está aqui agora com um filme, né? Eu Ainda Estou Aqui, que conta a história da luta da Eunice Paiva por conta do desaparecimento marido, né, o ex-deputado Rubens Paiva. O Rubens Paiva desaparece em 1971, o Estado brasileiro vai reconhecer o desaparecimento e a responsabilidade no desaparecimento do Rubens Paiva em 1995. Então, é muito tempo. E aí, tudo isso tem um custo. Mais do que o artigo 142, a gente precisava realmente fazer uma reforma na formação dos nossos militares. Esse é um ponto essencial e não me parece que o governo Lula tenha nenhuma disposição para isso. Já não teve no primeiro governo Lula, não teve no segundo. A Dilma teve alguma disposição para enfrentar esse tema quando criou a Comissão Nacional da Verdade, mas depois ninguém mais teve força política para continuar levando isso adiante. Como uma questão de Estado e não como uma questão de grupo político. Não é uma questão do PT, nem da esquerda. É uma questão do Estado brasileiro, da sociedade brasileira como um todo. Enquanto isso não for visto, nada vai ser possível, inclusive, para fazer essa reforma.
E aí, a segunda parte da pergunta me ajuda a relembrar que é Sim, sobre... é sobre a punição no âmbito militar, né? E se a gente ter uma punição, condenação na justiça comum, seria importante para isso caminhar. Esse é um aspecto que eu estou apurando também no restante dos documentos que foram liberados. O ministro Alexandre de Moraes levantou sigilo do inquérito, do relatório final do inquérito, e de 18 volumes, tá, Gabi? Então, daqui até muito tempo, não sei quando eu vou dormir de novo. Mas, eu li que já existem, tá? Ao mesmo tempo em que está tendo essa investigação criminal, sindicâncias estão acontecendo dentro do Exército, apurando as condutas de uma série de militares. Sei que a CGU também está fazendo uma apuração com relação ao cumprimento também das funções de outros servidores que não são militares, por exemplo, os agentes da ABIN, que participaram desse golpe. Eles também estão sendo alvo de sindicâncias dentro da CGU, para apuração tanto da falta funcional, quanto alguns de abandono de trabalho por estar lá envolvido em campanha do Bolsonaro e até na intentona golpista. E essas apurações também estão acontecendo. Eu acho que, pelo menos no caso da CGU, alguns deles devem ser demitidos dos cargos públicos, e aqui as pessoas precisam entender essa diferença. Às vezes a gente publicou algumas matérias sobre alguns servidores que foram demitidos esse ano. Essas pessoas estão perdendo o concurso, não é gente que tinha cargo comissionado e está sendo exonerado. O governo Lula não pode simplesmente exonerar servidor público concursado sem processo administrativo. Então a CGU tá fazendo essas investigações para justamente poder decidir se pode demitir ou não do cargo público, para que aí, enfim, não seja... a gente pare de pagar, né? Esse pessoal todo tá ganhando salário. Todo mundo tá ganhando salário. Exatamente, tá? Exato. Os militares todos estão ganhando salário, os servidores da ABIN também estão ganhando salário. Eu tentei algumas vezes fazer matéria sobre a situação, fiz, mas tentei saber por que não se cortava o salário dos servidores comissionados, não mais servidores simplesmente concursados, do Bolsonaro depois da presidência. Alguns deles passaram meses presos e continuaram recebendo salário como se assim prestassem serviço para o Bolsonaro. E o que o governo Lula respondia era que não podia fazer, enfim, não dava uma explicação muito clara e concreta do porquê que continuavam esses servidores que estavam presos recebendo salário como servidores do Bolsonaro. Eu fiquei com a impressão de que eles estavam esperando que o Bolsonaro tomasse a iniciativa de exonerar quem estava preso para botar outras pessoas, porque os cargos eram dele, né? É um pouco essa a visão. Só que o Bolsonaro não fez nada, continuou deixando ali nomeados os servidores presos. E assim ficou, e assim eles continuaram recebendo salário durante todo esse período. É complicado, tecnicamente ali tem uma questão sobre continuar fazer com que esses servidores que são concursados não recebam salário, apesar de estarem sendo investigados, inclusive presos. O Anderson Torres teve um tempo que chegou a ficar sem receber salário porque a PF, assim, fez um procedimento interno e mandou suspender o pagamento, até que se concluísse. Ele entrou na justiça e conseguiu reaver ali os pagamentos, então ele voltou a receber os salários. Mas eu sei que já está acontecendo essas punições. Agora, no caso dos militares, Gabi, tem uma situação que aqui vamos trazer informações exclusivas para o Em Detalhes, da Gabriela Varela. Vamos que a gente tem só um minutinho aqui, né? Na verdade, então, a gente já chegou no limite. O nosso minuto final. Mauro Cid, a gente só vai saber quais são os benefícios que ele tanto lutou para manter no depoimento com o ministro Alexandre de Moraes na semana passada. Agora, quando a PGR oferecer a denúncia, acho que vem alguma informação sobre a previsão de acordo, né?
E aí a gente vai saber, mas o que eu soube extraoficial é que Mauro Cid não vai ter punição nenhuma. Tem essa previsão de que ele continue com o cargo dele como militar e inclusive com a previsão da possibilidade de ser promovido, de manter a aposentadoria. Então, depois de tudo que aconteceu, e inclusive do vai e vem da história de Mauro Cid, pode ser que Mauro Cid simplesmente não só não seja preso e condenado e tudo, mas mantenha todo o dinheiro que ele ganha do contribuinte brasileiro pelo concurso dele como militar. Fundamental aqui, Ju, mas essa informação que você traz, e também quero agradecer aqui pela sua presença mais uma vez. Acho que essa reflexão era muito importante da gente fazer. A gente o tempo inteiro tem recebido mensagens a respeito disso, né? E questionando como a gente não tem nossa transição de ditadura para democracia, não houve uma condenação como a gente teve na Argentina, por exemplo. Então, isso também é característico, uma ruptura, isso também contribuiria para não deixar um discurso tão vivo do golpismo como a gente tem hoje no Brasil, né? Isso sem contar a anistia, isso sem contar os privilégios que ainda se mantêm, né, dos militares, e uma tentativa de mantê-los continua muito forte. Quero te agradecer aqui mais uma vez, Ju, pela sua presença. Um beijo para você. Um beijo, meus queridos, e até mais tarde. A gente se vê no N2 hoje ainda, Gabi. É isso aí, a gente se vê. Estaremos juntas lá também. Antes de te agradecer por ter permanecido comigo até aqui, você fica aqui que tem Mercado Investimentos, hein? Hoje está quentíssimo, porque a gente vai falar do pacote do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, mas antes disso eu quero falar sobre a nossa pós-graduação. Hoje é um dia aqui não só cheio de notícias, mas também de conquistas pra gente no ICL. Então é o lançamento da nossa pós-graduação do Eduardo Moreira junto com o Gessé Souza, 8 horas da noite, hoje que é dia 28, para quem está me ouvindo ao vivo, para quem está me ouvindo nas plataformas de áudio. Corre lá, se ainda não for noite, né, para você se inscrever na nossa plataforma Em Detalhes. Aliás, a gente está aqui com o Inscreva-se em CLN1, mas estamos no Em Detalhes. Então, emdetalhesicl.com.br para você poder fazer a sua inscrição e acompanhar 8 horas da noite a nossa estreia, o que vai ter nesse curso, formação de professores, o que vem na nossa grade curricular, mas já te adianto que o título da nossa pós-graduação, do nosso curso em parceria com a tradicional FESP-SP, é Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Fica o convite. Eu, inclusive, digo fortemente para você participar com a gente, porque vai ser histórico. Obrigada, agora sim, você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, na sequência Rolê ICL, e a gente está de volta às 6 horas da noite com ICL Notícias, segunda edição. Até amanhã. Chegou o grande dia, e quem disser que não está ansioso nem nervoso está mentindo, porque para sempre vai ser o dia em que o ICL lançou a sua primeira pós-graduação, reconhecida pelo MEC, e logo em parceria com a FESP, né? Uma das maiores escolas do país, onde estudaram Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro e tantos outros nomes tão importantes pra gente. Hoje à noite, às 8 horas da noite, a gente vai fazer todos os anúncios das pós-graduações do ICL. Já tô falando até no plural, então você já tem até um spoiler aí. 1 hora antes das 8 horas da noite, você vai receber no e-mail que você cadastrou um link para clicar e já entrar na sala de espera. Ou pelo grupo de WhatsApp, se você estiver no grupo de WhatsApp, o mesmo link. Vambora, e quando receber, aproveita e manda para seus amigos e amigas para todo mundo poder participar também. Ninguém pode perder e vocês vão gostar muito do que vocês vão ouvir. Um abraço e até de novo.